Turma, calor e mecanismos de transferência. Primeiro a gente começa a diferenciar calor e temperatura. Tá? Temperatura é o estado de agitação das moléculas. E o que é calor? É a energia térmica que se transfere, né, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então é isso que é calor, ok? Eu não coloquei aí as partes iniciais da apostila de vocês, mas está escrito aí, ó, lembrando o que seria energia térmica, que é a soma das parcelas de energia cinética das partículas que compõem o campo, né, o corpo, e é denominada energia térmica. Está lá naquele experimento térmico que eu coloquei no vídeo. Temperatura, nós sabemos que é o estado de agitação, né, das moléculas, e corresponde ao total da energia cinética média dessas partículas que estão dentro do corpo, ok? E aí nós temos esse conceito de calor, que é uma parcela de energia térmica trocada entre duas porções de matéria devido a uma diferença de temperatura. E aqui é importante, ou seja, para eu ter, né, essa transferência de energia térmica, eu tenho que ter isso daqui, ó, uma diferença de temperatura. Então o calor é a energia térmica que transita de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Se eles não tiverem temperaturas diferentes, não vai ocorrer calor. Toma muito cuidado, que tem muita pegadinha em relação a isso. Corpos com a mesma temperatura não tem troca de calor. Tudo bem? Calor é energia que se transita. Observações: os corpos não possuem calor, eles possuem energia térmica. Calor é a parcela da energia térmica em trânsito, ou seja, que está saindo de um corpo quente para um mais frio. E só quando tem temperaturas diferentes. Não existe conceito de frio em física. Não há um conceito físico associado à palavra frio, embora ele seja largamente empregado no cotidiano. Quando se diz que um corpo está mais frio que o outro, devemos entender somente que este corpo está a uma temperatura inferior ao outro. Corpos trocam calor até que seja atingido o equilíbrio térmico, tendo em vista que as partículas que compõem um corpo não possuem exatamente a mesma velocidade. Vocês viram lá no vídeo que eu coloquei. Podemos imaginar que mesmo estando a uma temperatura, deve haver troca de energia entre as partículas mais rápidas de A com as mais lentas de B e vice-versa. Entretanto, como efeito global, na média, a quantidade de energia térmica que foi de A para B é a mesma que foi de B para A. Por essa razão, ao nos referirmos aos corpos em equilíbrio térmico, dizemos que tudo passa como se não houvesse troca de calor entre eles. Vou fazer uma consideração aqui rapidamente. Então nós sabemos que ele está batendo numa tecla, qual? Só vai ter calor quando tem temperatura diferente. Se eu tiver a mesma temperatura, eu não tenho essa troca de energia, entendeu? O conceito de frio, olha como que ele é bem relativo. Você pega um cara que mora na Bahia. Para ele, por exemplo, pode ser que 25 graus Celsius esteja frio. Para um paulista, 25 graus Celsius é normal. Para um gaúcho, então, pelo amor de Deus, para um paulista 10 graus Celsius é frio. Para um gaúcho 10 graus Celsius pode não ser frio. E para o baiano está congelando. É a mesma coisa para o Rio de Janeiro, 40 graus Celsius para o Rio é normal, ele sempre bate essas temperaturas. Aqui em São Paulo, você nossa, eu estou dentro do inferno de Dante. Se for na Bahia, eles já estão um pouco mais acostumados. Se for no Rio Grande do Sul, então você vai derreter os gaúchos. Então essa questão de frio é muito relativa, né? Ele não existe para a física, tá? Bem, transferências de calor. Essa parte é importantíssima, eu vou explicar cada uma delas. Pensa que você vai fazer um miojo. E aí você é daquelas pessoas que pega um garfo ou uma colher para mexer lá a água, o macarrão e o tempero tudo junto. E aí você esquece, ela não tem um cabo de madeira, vamos supor que é toda inteiriça de metal. E você larga ele lá dentro da panela lá que está lá no fogo. Aí você vai lá e pega o celular e fica conversando. Quando você se lembra, o que ocorre? Deixa eu lá que eu esqueci o fogão ligado. Quando você encosta nesse garfo ou nessa colher, você vai se queimar. Por quê? Porque existe um tipo de transferência de calor que se chama condução. O que é isso? Molécula a molécula, o corpo vai sendo aquecido. Entendeu? Até todo o corpo ficar aquecido. Então, condução térmica ocorre em meios materiais, ok? Convecção, ele ocorre em meios fluidos, ou seja, líquidos e gases. É o quente e o frio que troca de lugar. Por exemplo, o ar quente ele é menos denso, ele sobe. O ar frio ele é mais denso, ele desce.
Então o ar-condicionado geralmente é colocado na parte de cima de um cômodo. Por quê? Porque como o ar frio ele é denso e desce, ele vai empurrar o ar quente para cima para entrar em contato com o ar frio e assim ocorrer uma troca de energia até que todo o ambiente esteja na temperatura que você determinou lá para o ar-condicionado. Tudo bem? E pode ver que, por exemplo, os aquecedores eles ficam sempre na base. Por quê? Ele aquece o ar frio que está embaixo, o ar quente sobe e força o ar frio que está lá no teto a descer e aquecer, porque ele vai trocar energia com o aparelho, até que todo o ambiente esteja aquecido. E o último é a radiação ou irradiação. Essa é uma energia que vem através de ondas eletromagnéticas. Pode vir do Sol, entendeu? E das luzes também, né? E quando os corpos estão sendo aquecidos, a partir de 500 graus Celsius ele começa a emitir luz. Só que antes disso ele já está emitindo o que? Uma onda térmica. Essa onda de calor você não enxerga ela. É o que nós chamamos de radiação do infravermelho. Ok? Vamos então para o exemplo da garrafa térmica. Ela vai ter as três coisas nela. A tampa, ela evita a convecção, tá bom? Então, por exemplo, se eu considerar o que a tampa faz, eu sei que ela evita o quê? A convecção de calor, ok? Beleza, então a tampa evita a convecção do ar frio entrar e do ar quente, né, subir. Aí eu tenho aqui, ó, bem, plástico eu não vou colocar, mas entre essas paredes duplas aqui, ele fala paredes espelhadas interna e externamente. Para que serve a parede espelhada? Bem, a parede espelhada, vamos lá, o espelho ocorre em reflexão. Então a parede espelhada é para não, ela vai tentar, tá? Eu estou colocando aqui, mas ela vai tentar, né? Eu vou até colocar a palavra tentar primeiro. Ela tenta, né? Vai tentar evitar, né? O que? A radiação. Ela vai tentar evitar que ocorra a radiação de calor. Tudo bem? Da mesma forma que, né, que vamos colocar aqui, então vamos corrigir aqui. Ele vai tentar, né, evitar a convecção, porque ele vai tentar, mas não vai conseguir. Porque não existe garrafa térmica perfeita onde você coloca um líquido quente e ele fica com a temperatura que você quer eternamente. E também tem uma coisa que ocorre na garrafa térmica, que também é conhecido como vaso de Dewar na física. O vácuo entre as paredes. Turma, nas ondas, quando a gente estuda no laboratório, o vácuo ele não deixa ondas mecânicas passar sobre ele, mas ondas eletromagnéticas sim. E a onda eletromagnética é a radiação. Então quem tenta evitar a radiação é a parede espelhada. O vácuo ele vai tentar evitar o quê? A condução de calor. Bem, agora vamos explicar por que eles tentam e não conseguem. Porque quando a parede é espelhada, então a condução vai ocorrer. Então ele é como se o calor não, a temperatura, né? Vamos fazer assim, ó. Faz de conta que aqui está uma parte da garrafa térmica. Então vai aquecendo molécula a molécula, ele está aqui na parte de dentro, molécula, até chegando em toda a parte de fora. Então é por isso que ele tenta, mas não consegue evitar a condução. Ele vai conseguir conduzir a energia térmica. Por que a radiação também não vai ser, não vai conseguir, por exemplo, ser barrada pela parede espelhada? Porque nós sabemos que se um espelho que reflete, se o raio de luz for a 0 graus, ou seja, em cima da reta normal, ele consegue passar do outro lado. Então, aí se ele for num ângulo, aí ele reflete. Mas lá dentro ele pode ficar refletindo, até ele passar a 0 graus para fora também. O plástico também vai ajudar um pouco, entendeu? Não vai ter troca de calor com o meio externo. E qual é o outro? A garrafa, a tampa. Turma, por incrível que pareça, o ar quente ele vai conseguir passar. Se for uma tampa de pininho, se for de rosca, vai conseguir. Ou seja, não existe garrafa térmica 100% garantida. Eu vou só explicar uma aqui que ele não colocou, que é o refrigerador. Então, as primeiras geladeiras, eles tinham o refrigerador lá em cima. O que acontece? Por quê? Porque ele criava uma corrente de convecção dentro da geladeira. E lá em cima estava o que nós chamamos de congelador. Eu estou falando das geladeiras antigas, tá? Então, quer dizer, o ar, se colocar um alimento lá, o ar, por mais que você não enxergue, o alimento vai ter uma temperatura térmica. Ele vai liberar essa energia térmica
porque vai gerar um calor, que é uma energia térmica entre o meio mais quente com o meio mais frio. Essa energia vai subir, que é o ar quente que sobe. Quando ele encosta no congelador, ele começa a o quê? A descer, né? Ou seja, as antigas geladeiras, elas colocavam o congelador na parte de cima com essa finalidade. E as grades vazadas, que eram justamente para facilitar a convecção. Ah, professor, mas e aquela parte lá de trás que tem parece uma serpentina? Aquilo não é varal, tá? Aquilo ali faz parte da aula ainda, que vai ser dada mais para frente, que vai falar o seguinte, que ele vai tirar o calor, a energia térmica é mais quente dentro da geladeira e jogar para o meio ambiente que está lá fora. Então ele não é um secador, tá? Para você colocar sua roupa pendurada lá para secar rapidinho. Quem faz isso aí está fazendo errado. Bem, aí chegamos nas questões. Enem, é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor, muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Bem, turma, óbvio que não, né? Então nós vamos colocar a alternativa correta, que é a C, porque calor é energia térmica em trânsito, só isso. No segundo exercício, calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Há 3 processos de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se que, primeiro, em dias frios, pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor. Turma, isso é verdade, tá? O ar, ele é um excelente isolante térmico. Então, tem vários exercícios que às vezes você tem que considerar. Às vezes uma roupa de lã, ela tem ar acumulado entre os fios, né? Então é por isso que a lã não esquenta, tá? Ela te protege da troca de calor. Aí o seu corpo, ele vai aquecer o ar que está próximo dele. 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asas deltas para ganhar altura. Tais correntes são originadas por diferença de temperaturas entre duas regiões quaisquer da Terra. Turma, isso aqui também é verdadeiro, tá? São as termas, né? Os pássaros usam bastante isso daí. Às vezes, quando ele quer planar, ele pega uma corrente de convecção e fica planando. Terceiro, as paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Então, é verdade. Tá? Foi explicado, então a alternativa é a A. Beleza, turma? E exercício 3 para terminar. O agricultor luno russo, preocupado com a necessidade de abastecer sua residência com água aquecida para ser usada na pia da cozinha e para o banho das pessoas de sua família, construiu um dispositivo valente de uma mangueira longa de cor preta. Dá uma olhada aqui, ó, cor preta. E garrafas plásticas vazias de refrigerante. Um furo feito na base da garrafa permitiu-lhe atravessá-las com a mangueira, formando um longo colar, como mostra a figura a seguir. Com uma das pontas da mangueira mergulhada em um lago próximo à residência e a outra atingindo a 7 metros de altura, a caixa d'água de sua bomba, ele conseguiu o suprimento de água aquecida de que necessitava. Para seu orgulho e alegria, em dias sem nuvens, ele pôde verificar que a temperatura da água, ao sair pelas torneiras, atingia 45 graus Celsius. Julguem os itens a seguir. Esse cara colocou, a garrafa térmica, ela está servindo como uma estufa, tá bom? Então, a garrafa térmica aqui, ela está servindo como uma estufa, turma. Isso faz com que o quê? Que o ar, ele entra, mas ele não consegue sair. Tudo bem? E por que a cor preta? Porque ela também absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Então vamos ver aqui a alternativa. Eu já vou colocar direto a alternativa correta e para vocês aí analisarem qual seria, né? E por quê, né? Nós vamos colocar o verdadeiro ou falso. A temperatura da água nas saídas das torneiras poderia ser maior que 45 se a caixa fosse revestida de uma camada grossa de isopor. É correto, porque como a caixa d'água dele não tem isopor, o isopor serviria como isolante, ou seja, não deixaria ele trocar calor com o meio externo. Então isso é verdade. Então quem não tem a 1 já está errado. A C está errada e a D está errada. Então pode ser A, B ou a E. As garrafas plásticas no dispositivo do Sr. Luno funcionam como uma superfície refletora para as radiações infravermelhas oriundas da mangueira aquecida. Bem, olha só,
isso é verdade, é o que eu falei. Ele entra, ele é transparente para entrar, mas ele é como se fosse opaco para sair. Lá dentro ele fica refletindo, então é como se fosse uma superfície refletora lá dentro, tá certo? Então aqui nós já podemos eliminar a A. Então pode ser só a B ou só a E, né? Porque a A não tem a 2, ó, é só a B ou a E que pode ser a resposta certa. Então é o seguinte, vamos na 3, porque se a 3 for falsa, eu já sei que não é a A, né? Aí pode ser, desculpa, que não é a B, desculpa. Em um dia nublado, o mesmo resultado seria esperado caso fosse usada uma mangueira de cor clara. Olha só essa daí. Turma, essa aí é falsa. A mangueira de cor escura, ela vai receber as radiações e não vai deixar refletir nenhuma. Então a alternativa correta é a alternativa B. E espero que tenham entendido aí as explicações.